Meu amigo, a Folha de São Paulo continua com a sua guerra travada contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dessa vez, até a Câmara dos Deputados entrou na história, e num momento em que a Câmara está revoltada com o STF. Vamos falar um pouquinho disso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, que é muito importante, tá bom? Vamos lá, olha só, matéria do Paulo Capelli. Oposição quer audiência com o Glenn Greenwald após a denúncia contra Moraes. O Glenn Greenwald, como você sabe, é o jornalista americano que revelou as mensagens que o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que os assessores do ministro do Supremo Alexandre de Moraes tinham de um grupo de WhatsApp onde era utilizado para perseguir opositores do governo Lula, ou seja, os bolsonaristas, né? Então, o deputado Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, resolveu convidar o Glenn Greenwald para que ele preste esclarecimentos sobre essas mensagens que foram vazadas, se ele tem maiores informações acerca da censura que está acontecendo. Tá, até aí tudo bem, mas tem dúvidas quanto a isso. Vamos lá. A grande questão é que o Glenn Greenwald já informou que tem 6 gigabytes de material com ele. E ele está soltando aos poucos, meio que para ir, vamos dizer assim, soltando a língua do Supremo Tribunal Federal. Ele está utilizando exatamente o mesmo mecanismo que ele utilizou contra o Sérgio Moro na Vaza Jato, né, que ficou conhecido na Vaza Jato. Por isso que isso está conhecido como Vaza Toga. O problema é que essa convocação agora, se o Glenn Greenwald tiver que fazer a declaração dele nesse momento e expor esses dados, vai acabar tirando a estratégia do Glenn Greenwald. Então, qual que é a estratégia do Sanderson? O Sanderson entende o seguinte, olha, a Câmara dos Deputados já não tem muita força para chegar no Alexandre de Moraes. E ele quer que o Glenn Greenwald faça uma declaração bombástica ali. Mas, por outro lado, o Glenn Greenwald, ele poderia falar sobre o fato de assessores do Alexandre de Moraes terem acessado os dados da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O que aí seria interessante. Por quê? Porque se ele tem maiores informações sobre esse acesso, que é um acesso ilegal, afinal, como que ele acessa um sistema da Polícia Civil de São Paulo? Ele não teria esse poder se não fosse de forma oficial pelo tribunal. E para fins pessoais. O segundo ponto é que é para fins pessoais, para investigar um rapaz que ia prestar serviço na casa do Alexandre de Moraes. Isso aí já causa um grande problema. Como ele não consegue chegar no Moraes, o Sanderson, ele vai chamar os assessores do Moraes para prestar o esclarecimento, e aí vai instaurar-se um processo, mas aí não é no STF, que pode blindá-los, nem na PGR. Eles não têm, em momento algum, foro privilegiado. Vai estar se investigando os assessores. Então vai ser na Justiça Comum, como o crime também não é federal, vai ser na Justiça Comum dentro do Estado de São Paulo, investigado pelo Ministério Público de São Paulo, com o laudo e o dossiê realizado pela Polícia Civil de São Paulo. E aí, a expectativa é que, pressionando os dois, eles vão falar muitas coisas sobre o ministro Supremo Alexandre de Moraes. Essa é a aposta do Sanderson, né? Outro caso que também veio à tona foi isso aqui. Sem ordem judicial, né, sem decisão nenhuma, a Polícia Federal solicitou ao Twitter os dados do deputado, né, do André Fernandes. A Polícia Federal fez uma solicitação ao antigo Twitter pedindo dados pessoais de 2 perfis pertencentes ao deputado André Fernandes, sem a necessidade de uma ordem judicial. O pedido assinado pelo delegado Rafael Soares Anstini exigia que a plataforma respondesse em 2 dias. A informação foi revelada pela CNN. A solicitação foi baseada no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 2.830, que regula investigações criminais conduzidas por delegados, e no artigo 10 do parágrafo 3º do Marco Civil da Internet, a Polícia Federal pediu informações detalhadas, incluindo o nome, CPF, e-mail, endereço, telefones, dados bancários, cartão de crédito, logs de criação dos perfis. Entretanto,
O X respondeu ao pedido, citando o artigo 11 do parágrafo 1º do decreto, afirmando que não armazena dados cadastrais. Segundo o decreto, o provedor que não coletar dados cadastrais deverá informar tal auto à autoridade solicitante, ficando desobrigado de fornecer tais dados. Há aqui uma crítica muito grande, inclusive, sobre o decreto, que somente por ordem judicial é que a Polícia Federal deveria acessar esses dados. Mas o decreto, justamente, ele foi utilizado nesse sentido aí. O André Fernandes, nesse caso, ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por ter incentivado os atos do 8 de janeiro. Em julho, a Procuradora-Geral da República recomendou o arquivamento do inquérito, argumentando que a replicação de conteúdos nas redes sociais dificulta a mediação da influência direta do investigado. Pois é, meu amigo, o negócio tá tenso, né? Hoje até os deputados entram na mira aí, cada vez mais tenso. O Glenn Greenwald continua com a sua ação. Inclusive, ele publicou o seguinte na sua rede, no X, né? Nossa próxima revelação. Antes de um protesto contra Moraes e Temer, que seria realizado em Nova York, protestos políticos são legais em ambos os países, Moraes usou o TSE para bloquear as contas de mídia social daqueles que promoviam um protesto. Acontece o seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Lewandowski, iam participar do Lead Brasil, lá em Nova York. Um grupo de brasileiros foram se manifestar, né, xingaram lá os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí foi determinado que fosse feita a investigação detalhada desses perfis para bloquear os perfis desses investigados nas redes sociais. E aí a Folha de São Paulo falou que não foi só essas pessoas que participaram das manifestações e dos protestos que foram atingidas. Também atingiu a parlamentar Carla Zambelli. Quem também entrou na mira do gabinete de Moraes por causa do evento privado, com a participação dos ministros, foram a deputada bolsonarista Carla Zambelli e o blogueiro, o jornalista Alan dos Santos, foragido da justiça brasileira e atualmente morando nos Estados Unidos. Como mostrou a Folha, a participação do blogueiro bolsonarista nas manifestações dos Estados Unidos resultou em irritação no gabinete de Moraes com a Interpol e o governo americano. Abre aspas. Levantem tudo, e você vê até um tom debochado aqui na conversa, tá? Levantem tudo que a Zambelli e Alan dos Santos estão postando sobre Nova York, pediu Ayrton Vieira por volta das 19 horas. Abre aspas. Só preciso achar onde ela posta agora. Não tem mais perfil, kkk, né? Respondeu o Tagliaferro. Em seguida, o assessor do TSE enviou uma série de publicações em redes sociais com conteúdo sobre manifestantes durante o evento nos Estados Unidos. Mais uma vez, Ayrton Vieira deixou claro que as escolhas de quem seriam os alvos partiram do próprio Moraes. Ou seja, escolhe o alvo e depois vê se tem crime. Deu para vocês entenderem? Abre aspas. Eduardo, por enquanto o ministro pediu apenas em relação ao Alan dos Santos e a Carla Zambelli, um relatório para cada, com tudo o que aprontaram, publicaram em conta própria ou de terceiros. Do contrário, risadinha, né? Disse o juiz. Pedi para levantar essas publicações que o senhor falou, respondeu Tagliaferro. Abre aspas. Não tem condição, de fato, de enxugarmos gelo, concluiu o juiz instrutor do STF. Você vê que aqui que as ações, as atuações foram todas informais. E assim, o que é preocupante aqui é que ele definiu o alvo. Vê tudo que fulano está postando. É uma censura. Não. Fiscaliza o que a Carla Zambelli está postando. Olha, a regra é a seguinte. Tem-se uma denúncia, a denúncia chega ao Ministério Público, o Ministério Público oferece isso para o Judiciário, que abre-se o processo e começa, né, ali o processo. Ou então envia para a Polícia Federal, que vai fazer uma investigação, ou para a polícia. É nítido, né, que todo o roteiro de uma investigação aqui está deturpada, que confundiu-se aqui a pessoa do investigador, do julgador, né, da acusação, tudo numa só figura, né? Então, assim, que eles tinham alvos, lançavam os alvos e falavam, chega lá, dane-se,
Muito grave isso, muito grave essa situação. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre uma coisa que eu percebi, um certo descolamento do discurso do Supremo Tribunal Federal com o governo Lula. Vamos começar com a fala do Gilmar Mendes, que rebateu o Lula, né, dizendo que a Venezuela é sim uma ditadura e fez críticas ao Supremo da Venezuela. E isso aqui vai ter consequências, o Lula vai ter que explicar isso aqui, porque não tenha dúvidas que isso aqui vai, de certa forma, abalar a relação com a Venezuela. Eu acho que poucas pessoas no mundo têm dúvida de que se cuida de uma ditadura, o que a gente vive na Venezuela. E nós brasileiros que recebemos essa onda de refugiados, sabemos bem. E o ideal seria que o presidente da República, com a sua liderança, conduzisse para que nós pudéssemos ter um bom encaminhamento nessa temática. É fundamental que nós temos no âmbito do Mercosul o Pacto pela Democracia, já houve intervenções positivas nossas, inclusive em momentos mais tensos, Paraguai, Bolívia, e acho que é fundamental que haja democracia em toda a América do Sul. Essa fala do Gilmar Mendes vai estritamente contra a visão de mundo e o posicionamento do Lula. Na minha visão aqui, quase que o Gilmar Mendes falou: Lula, você é antidemocrático. É isso que eu percebi da fala dele, ou seja, eu começo a perceber um descolamento do discurso do STF com o Lula. No Metrópolis também, a mesma situação. Houve uma captura total da Suprema Corte desde o período do Chaves, com mudanças de regras, com ameaças de impeachment, com o que a gente chama de empacotamento da Corte, e hoje em dia uma Corte totalmente submissa. Eu até me surpreendo quando as pessoas discutem se a Venezuela é de direita ou de esquerda. A Venezuela não é nem uma coisa nem outra, é só um desastre humanitário. Eu nunca entendi bem por que a esquerda brasileira se amarrou no mastro desse naufrágio. Vocês ouviram isso? Por que a esquerda brasileira se amarrou no mastro desse naufrágio? Ou seja, está afundando o navio com a esquerda ali dentro. O STF começou a perceber que, sabe, o alinhamento político com o governo Lula pode ter sido uma das piores besteiras que eles fizeram, né? E aí faz uma crítica aqui grande ao alinhamento político do STF totalmente ao governo de Maduro. Então, assim, o que eu começo a perceber? Eu começo a perceber que os ministros do Supremo Tribunal Federal começam a ter um discurso totalmente antagônico a partir de então ao discurso do Lula e, assim, é uma sequência de fatos, né? Uma sequência de fatos. São os atritos do governo com o Congresso, são os atritos do Supremo com o Congresso, é o Lula fazendo aí esses afagos à ditadura da Venezuela que gera, assim, o mundo tá de olho no Brasil e falando, pô, aquilo ali não é uma democracia, não. O Brasil é exatamente igual à Venezuela. É isso que está passando de imagem para o mundo. Aí vem o Alexandre de Moraes com as denúncias que o Glenn Greenwald faz, o X saindo, fazendo denúncias contra o Alexandre de Moraes. Cara, o STF sabe que eles estão passando uma situação muito mais tensa do que no período Bolsonaro. No período Bolsonaro era tranquilo em relação a eles. Agora, o buraco é muito mais embaixo, ou seja, eles tomaram um tom muito autoritário contra os opositores, é fato, o Lula vem afagando ditaduras mundo afora, isso está nítido e claro, e aí o que começa a acontecer é que, sabe, o rei está nu, está sendo exposto, e aí começa-se a crítica, inclusive de setores da imprensa, como por exemplo, até a Globo News, que sempre foi aliada ao Lula. Olha só. O presidente tem dificuldade de falar o que de fato está acontecendo na Venezuela. O que de fato se transformou a Venezuela numa grande ditadura e Maduro um grande ditador. E aí, de fato, o presidente Lula faz uma recalibragem se a gente comparar com o ano passado, onde ele falava que tinha uma democracia, que tinha muita eleição na Venezuela, que o Maduro tinha, ele até ensinava o Maduro tem que fazer ganhar a narrativa.
disse Lula na ocasião, e reabilitou politicamente o ditador aqui no continente, recebendo ele com toda a pompa aqui em Brasília. E aí o Caporeso, ele até comentou, né, sobre esse vídeo, que foi ele que postou, da Globo News. O conceito de ditadura para o Lula é muito simples. Se é o meu inimigo, ainda que haja dentro das 4 linhas da Constituição, não passa de um ditador. Agora, se é meu amigo, pode até mesmo aniquilar toda a população da Venezuela, que continuará sendo um paladino da democracia. É a visão de mundo do Lula que o Caporeso publicou aqui, perfeita, a visão de mundo que o Lula tem. E sabe, essa entrevista do Barroso impressionou tanto que ele falou até das hipóteses, né, de reverter a inelegibilidade do Bolsonaro e da possibilidade de isso acontecer. Matéria do Metrópolis. Barroso explica cenários de reversão da inelegibilidade de Bolsonaro. Além da chance de um acordão que beneficiaria o Jair Bolsonaro, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, também avaliou em entrevista à coluna Guilherme Amado a possibilidade de inelegibilidade de Bolsonaro, né, de reversão dela, declarada pelo TSE em 2023, ser revertida pelo Supremo e de ser concedido um eventual indulto ao presidente. E aqui ele foi mais direto, ele falou, não, aqui se a gente chegar a tal ponto, não discutir isso, não posso discutir isso e não, o STF não vai interferir. Você está percebendo que o discurso começa a mudar. Se está mudando, é porque a pressão que está vindo de organismos internacionais está sendo grande e está dando certo. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Coloca no comentário que eu quero saber. Um grande abraço, vejo vocês daqui a pouco no nosso último editorial.